tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E hoje vamos falar sobre 13º salário do INSS, quanto vai ser pago na primeira e segunda parcela. E também falaremos sobre a aposentadoria do INSS fica ameaçada após alta de mortes nos últimos meses. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? 13º salário do INSS. Quanto vai ser pago na primeira e segunda parcela? O governo confirmou a liberação da antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS para os meses de maio e junho. O decreto autorizando o pagamento da parcela natalina já está pronto no Ministério da Cidadania e pode ser publicado ainda nesta sexta-feira, para ser possível o processamento dos valores na folha de pagamentos dos segurados. De acordo com estimativas do Ministério da Economia, a antecipação da medida injetará até 56 bilhões na economia durante esse período de pandemia e instabilidade econômica. Além disso, mais de 31 milhões de segurados serão beneficiados com a medida. Pagamento do 13º salário. A antecipação da primeira parcela do 13º salário estava prevista inicialmente para abril. No entanto, devido a atrasos e à falta de acordo entre o governo e o Congresso com relação ao orçamento de 2021, a medida acabou atrasando e foi sancionada apenas no dia 22 de abril, o que inviabilizou os pagamentos ainda em abril, tendo em vista que a folha de pagamentos da competência já havia sido encerrada. Por questões operacionais, o pagamento do 13º salário é realizado com o pagamento das aposentadorias e pensões nos últimos dias de cada mês e início do mês subsequente. Agora, com o caminho livre, o governo confirma a liberação do 13º salário para os meses de maio e junho, sendo maio referente ao pagamento da primeira parcela e junho o pagamento da segunda parcela. Qual o valor do 13º salário? O 13º salário do INSS é dividido em duas parcelas, onde em cada uma delas é pago 50% do valor total do benefício. No entanto, em alguns casos, onde os beneficiários recebem um valor mais alto, acaba ocorrendo alguns descontos. Com relação à primeira parcela, o valor pago é sempre 50% do valor integral do benefício, sem qualquer tipo de desconto. Já na segunda parcela, o segurado recebe os outros 50%, e em alguns casos, essa parcela está sujeita a descontos, como no caso onde são descontados valores das contribuições tributárias do Imposto de Renda de Pessoa Física, IRPF, quando o segurado é contribuinte. Fonte: Jornal Contábil. Agora vamos para o nosso segundo assunto. A aposentadoria do INSS fica ameaçada após alta de mortes nos últimos meses. O INSS também tem sofrido impactos com o andar da Covid-19 no país. Isso porque o grupo mais frágil à doença são os idosos, fator que gera uma desanimação extrema quando se fala em aposentadoria. Um corte nos postos de trabalho acabou resultando na perda e redução da renda, comprometendo a sobrevida dos idosos. No mês de agosto de 2020, aconteceu uma leve recuperação, mesmo com a queda de 3% no total da arrecadação bruta no ano passado. Somando a arrecadação bruta em 2020, atingiu a margem de 426,9 bilhões de reais, 13,3 bilhões a menos que no ano anterior. Muitos contribuintes estão encontrando dificuldades em recolher as contribuições previdenciárias após a perda de renda. Ou seja, estão encontrando dificuldades em quitar, o que dificulta o pagamento de retroativos, mesmo para quem já atingiu a idade mínima necessária para ter direito à aposentadoria. A pandemia acabou atrasando uma parte das aposentadorias e também reduziu o tempo médio de contribuição para solicitar o benefício. A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, Adriane Bramante, disse que não somente a pandemia da Covid-19, mas também as novas regras de acesso às aposentadorias ficaram ainda mais restritas desde a reforma da Previdência. É um conjunto de coisas. Tivemos uma reforma previdenciária que dificultou o acesso aos benefícios e não cuidou da arrecadação. Tivemos muitas demissões, sim, devido à pandemia. Mas a mudança também tem relação com a própria reforma, pois ao fixar mais exigências, o governo fez mais pessoas deixarem de contribuir para simplesmente esperar a idade mínima, disse Bramante. Se formos fazer uma comparação,
Em 2020, a expectativa de sobrevida dos idosos na faixa etária de 65 anos teve um recuo de 1,6% ao ano, conforme dados da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em parceria com as universidades americanas de Princeton, Harvard e Universidade do Sul da Califórnia. O período anterior à pandemia indicava que a esperança de vida após os 65 anos teve uma queda de 19 para 17,4 anos, ou seja, 8%, conforme o levantamento feito. Nem mesmo a esperança agregada ao fator previdenciário não pode ajudar no cenário atual. Isso porque o cálculo reduz cada vez mais o valor da aposentadoria, sobretudo com as regras de transição por pedágio. Com a reforma da Previdência, alguma das aposentadorias oferecidas pelo INSS, o segurado, para ter direito ao benefício, precisará de um tempo mínimo de 180 contribuições mensais, 15 anos de contribuições para realizar a solicitação. Isso quer dizer que até mesmo os idosos que já atingiram a idade mínima necessária deverão aguardar até completar o período de carência mencionado para finalmente se aposentar. Com as novas regras, é preciso que as mulheres tenham 61 anos mais 15 anos de contribuição, enquanto os homens devem ter 65 anos, sendo que o tempo de contribuição é o mesmo. É permitido ao segurado do INSS optar pela regra de transição por pontos, pedágios ou idade progressiva. São algumas alternativas para o segurado que ainda não atingiu a idade mínima e que está com dificuldades de adquirir a aposentadoria. É aconselhável que, mesmo diante destas possibilidades, o contribuinte deve dar continuidade nos recolhimentos mensais ao INSS. Isso porque são fatores essenciais que contribuem no acesso à pontuação ou tempo mínimo de contribuições. Fonte: Jornal Contábil. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!